A ChatGPT é uma inteligência artificial que foi disponibilizada para nós, meros mortais da população, há algumas semanas. E ela já está revolucionando algumas áreas do conhecimento, da ciência, da internet, inclusive. Ela consegue fazer resumos, resenhas, textos acadêmicos, artigos de blogs, scripts para vídeos, programar aplicativos através da linguagem de programação e até ter algumas conversas um tanto assustadoras sobre o ser humano, a humanidade, a nossa vida e o futuro da inteligência artificial. Num belo dia eu estava conversando com a minha nova amiga e eu tive a grande ideia. Será que ela consegue fazer uma redação que tire 1000 na prova do Enem? Vamos testar! Faça uma redação que tire nota 1000 no Enem sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. É pra já. Desculpe a demora. Só que agora vem a hora da verdade. Será que essa inteligência artificial super turbinada vai passar pela correção de um ex-avaliador oficial do Enem? Vamos para a tela corrigir essa redação da ChatGPT. Então vamos ver do que é capaz a nossa amiga inteligência artificial. E a primeira coisa que a gente faz é olhar para a redação dela, eu coloquei aqui no Word, né? E olhar para aquilo que a gente sempre faz, olhar para a estrutura macro, porque isso é cobrado já na competência 2, que é relativa à estrutura do texto dissertativo argumentativo. E aqui a gente já tem um ponto de alerta, olha só, a nossa amiga ela fez 3 parágrafos de argumentação, e isso não é que vai tirar nota, mas a gente sabe que é perigoso, porque a gente corre o risco de, dentro do tamanho de 30 linhas que a gente tem para o Enem, ficar com parágrafos muito superficiais. Não é uma coisa que realmente, que necessariamente vai acontecer, mas que é um perigo. E outra questão é que, olha para essa introdução, 2 linhas e meia, nem isso de introdução. Isso é um desequilíbrio macro bastante importante e já mostra que a gente tem provavelmente alguns problemas dentro desse texto. Então eu mal olhei para o seu texto, ChatGPT, e já estou encontrando problemas aqui. Vamos dar uma olhada nessa introdução, vamos ler. Valorizar as comunidades e povos tradicionais é essencial para garantir a diversidade cultural do país e preservar as riquezas dessas populações. No entanto, muitos desafios precisam ser superados para alcançar essa valorização. Esse é o tipo de introdução que tem 2 problemas. Primeiro, não fez uma contextualização de tempo, ela só reafirmou o tema, dizendo que ele é importante. Pode fazer isso? Até pode, mas a primeira frase, a primeira coisa, o jeito certo de começar a redação do Enem é justamente fazendo essa comparação de tempo, essa contextualização, que no caso desse tema seria muito simples de fazer uma contextualização histórica, como eu fiz na minha redação sobre esse tema que está postado aqui no canal. Aqui ela fez uma introdução curta, sem contextualização, e além disso ela não antecipou nenhuma das ideias do parágrafo. Ela só falou que muitos desafios precisam ser superados, mas quais desafios? Aqui é o momento perfeito para antecipar algumas ideias que vão ser apresentadas nos próximos parágrafos. Então essa introdução aqui bastante pobre a nível de contextualização, faz perder pontos na competência 2, que avalia 2 aspectos, 2 pilares essenciais, que é essa sua capacidade de usar conhecimento de mundo e a estrutura como um todo do texto dissertativo. E aqui a gente já perdeu na estrutura macro, porque está muito pequeno esse parágrafo, e na estrutura micro, porque ele justamente está incompleto, né? A estrutura interna do parágrafo está incompleta. Então aqui a gente já tem para nossa tabela alguma coisa para preencher a nível de nota depois. É claro que a nível de competência 1, que é puramente regras gramaticais, a gente não espera que uma inteligência artificial vá errar alguma coisa de acentuação, de vírgula, de ortografia. Isso é muito fácil de colocar na programação de um robô. Mas a nível de conhecimento e de conseguir relacionar conhecimentos, a gente já está enxergando algumas debilidades aqui. Vamos ver o primeiro argumento. Um dos principais desafios é a falta de reconhecimento das comunidades e povos tradicionais como sujeitos de direitos. Muitas vezes, essas populações são vistas como grupos marginais e são excluídas das decisões que afetam suas vidas e territórios. Até aqui, beleza.
É preciso que haja uma maior participação dessas comunidades em processos de tomada de decisão e que sejam garantidos seus direitos à terra, à cultura e às tradições. Tem um problema nesse parágrafo. ChatGPT. Cadê o operador argumentativo que introduz a ideia dessa frase? Você vai perder pontos na competência 4, minha querida. Você poderia fazer assim, ó. É preciso, nesse sentido, ou é preciso dessa forma, é preciso, assim, que haja uma maior participação dessas comunidades. Qualquer um desses aqui estaria correto para contemplar a sua competência 4. Vou apagar todos e olhar para a sua ideia. É preciso que haja uma maior participação dessas comunidades em processos de tomada de decisão e que sejam garantidos seus direitos à terra, à cultura e às tradições. Tudo bem, isso aqui meio que antecipa a competência 5, a proposta de intervenção, né? Você está dando um o quê? O que é preciso fazer para solucionar esse problema? Então, ao longo do texto, você já está dando umas pinceladas a respeito disso. O que seria melhor? Seria melhor colocar esses exemplos concretos no meio do parágrafo, porque isso aqui não ficou uma frase conclusiva para este parágrafo em específico. A sua estrutura micro, minha querida, está comprometida aqui, e a competência 2, por essa razão, fica comprometida também. Vamos ver o próximo. Outro desafio é a falta de políticas públicas que visem a valorização dessas comunidades. Muitas vezes essas políticas são insuficientes ou mal executadas. Epa! Mal executadas com hífen? Não, minha querida, eu não esperava isso de você. Um erro de ortografia aqui? Não. Aí a gente vai ter que brigar. O que impede o desenvolvimento dessas populações? É preciso que haja maior investimento em políticas de educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico, além de ações de preservação da cultura e das tradições dessas comunidades. Olha só, de novo, a gente tem uma estrutura parecida. Ó. É preciso que haja uma maior. Tá vendo como tem uma repetição de estrutura aqui e novamente sem operador argumentativo? ChatGPT, você está me deixando decepcionado. Você está perdendo nota na competência 4 e na competência 2 e perdeu nota na competência 1. Que história é essa? Onde é que está a sua inteligência artificial? E te digo mais uma coisa, onde é que está o seu conhecimento de mundo? Onde é que você está relacionando áreas de conhecimento legitimadas? Você que é a suprassumo da decoreba de frases, de citações, de autores, de filósofos, de cientistas, cadê essa relação? Você está perdendo pontos. Competência 2 não tá ganhando. Competência 4 já perdeu. E você está repetindo aqui o que é necessário fazer para solucionar o problema. Isso é importante na competência 5, que geralmente se escreve na conclusão. É importante, mas você já tinha feito isso no seu primeiro argumento. Então você está colocando duas soluções para o problema, que não é necessário. Então o seu texto está desorganizado. Você não está conseguindo organizar dados. Cadê dados? Cadê dados estatísticos? Cadê exemplos concretos? Cadê argumento de autoridade? Se você não está conseguindo organizar dados, informações e fatos em defesa do seu ponto de vista, você está perdendo nota na competência 3. Ou seja, você está perdendo nota em todas as competências até agora, minha querida. Para ser bem sincero, como você só teve um erro de competência 1, isso não faz perder nota. Você pode até ter 2 erros para não perder nota na competência 1. Erros de ortografia mesmo, né? Então nessa aqui ainda passou, mas eu não esperava que você, suprassumo da inteligência artificial, fosse cometer um erro bobo desse. Vamos ver. Por fim, é importante destacar que a valorização das comunidades e povos tradicionais também passa pela mudança de atitudes e comportamentos da sociedade em geral. É necessário que haja uma maior conscientização sobre a importância dessas populações e seus direitos, bem como a valorização da diversidade cultural. Tá vendo repetição de estrutura? Ó? É preciso que haja, é necessário que haja. Tudo sem operador argumentativo. Coloca um nesse sentido, um dessa forma, um assim, um portanto, né? Todos os operadores
consecutivos dessa categoria que poderiam ter sido utilizados aqui. E de novo, um parágrafo muito superficial, né? Lembra aquilo que eu falei na introdução, que provavelmente com 3 parágrafos de argumento você vai ter parágrafos superficiais? Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho só 2 frases, basicamente ela não defende ideia nenhuma de maneira aprofundada, mesmo nesse parágrafo aqui. Está colocando mais uma solução para o problema, né? Maior conscientização sobre a importância, né? Então ela colocou vários o que, né? Lá na competência 5 a gente tem aqueles clássicos 5 itens, né? Que é o quem quer comer rapadura derretida. Se você não conhece o método do quem quer comer rapadura derretida, você tem que assistir uma das minhas lives de segunda a quinta às 7 e 7 da noite. Quem acompanha as lives já sabe fazer a competência 5 e tirar a nota máxima com o método da rapadura derretida. A ChatGPT aparentemente não acompanha minhas lives, né, minha querida? Proposta de intervenção ou conclusão do texto. Em resumo, a valorização das comunidades e povos tradicionais é essencial para garantir a diversidade cultural do país e preservar as riquezas dessa população. Mas para isso é preciso superar desafios como a falta de reconhecimento dessas populações como sujeitos de direitos, a falta de políticas públicas adequadas e a mudança de atitudes e comportamentos da sociedade em geral. Gente, problema clássico desse parágrafo aqui. Uma frase só. Parágrafo inteiro de uma frase só perde pontos na competência 2, que é a estrutura micro da redação do Enem. E mais, cadê a proposta de intervenção de verdade? Ela foi colocando vários o que ao longo do texto. Mas quem vai fazer? Como vai fazer? Detalhe mais um desses elementos e qual o resultado esperado dessas ações. Tá tudo muito vago, tudo muito misturado, todas as informações estão dispostas ao longo do texto de maneira, né, desorganizada. Então aqui, tanto a competência 5 quanto a competência 3, bastante prejudicadas. Então se a gente vier para a competência 1, como eu falei, esse erro bobo aqui passa, mas para uma inteligência artificial isso não deveria acontecer. Se a gente pensar na competência 2, a parte de conhecimento de mundo praticamente não existiu, né? Ela não fez referência a outras áreas do conhecimento, não conseguiu relacionar informações, aquele conhecimento que a gente chama de legitimado, de pertinente e produtivo, que são os 3 níveis máximos dentro da competência 2. A nível de estrutura do texto dissertativo, teve elementos muito superficiais ao longo do texto, então nem metade da nota a nossa amiga aqui ChatGPT vai tirar. A nível de competência 3, que é a organização de dados, fatos e informações em defesa de um ponto de vista, eu já falei, conseguiu organizar de maneira muito precária ao longo do texto. Está tudo jogado, tudo disposto, as partes não têm muitas relações entre si, então metade da nota aqui. A nível de competência 4, ela até começa os parágrafos com operadores argumentativos, mas alguns internamente, como a gente viu, as estruturas estão muito repetidas, mostrando para o avaliador que ela não consegue ter uma pluralidade, um repertório bom de elementos linguísticos para provar para o avaliador que tem domínio sobre o texto em língua portuguesa. Então vamos ficar com 120 nessa competência. E na competência 5, que seria justamente quem quer comer rapadura derretida, a nossa amiga mal conseguiu fazer a parte do o que vai ser feito. Chegou só no 2º nível, então a gente vai tirar 80 pontos nessa competência. Então a gente tem 200, 300, 580 pontos. Então não foi dessa vez. Apesar de conhecer bem as regras de gramática e tirar nota máxima nisso, essa inteligência artificial ainda não é capaz de superar as nossas ideias, a nossa capacidade de relacionar conhecimentos de outras áreas e também de resolver problemas, que no fim das contas é o que resta para a humanidade. A ChatGPT não conseguiu tirar nota 1000 na redação do Enem. Mas uma coisa é certa, se ela se matricular no método Mito, com certeza ela vai chegar muito mais próxima dessa nota que todo mundo está querendo no Enem 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Até mais.